Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar, nesse início de semana, um devocional da parte de Jesus Cristo. A palavra que Deus me confiou para mim estar conversando com vocês se encontra no livro de Lucas, capítulo 3, apenas o versículo de número 6. Lucas, Novo Testamento, capítulo 3, no versículo 6, que diz: E toda a carne verá a salvação de Deus. E toda a carne verá a salvação de Deus. E quem é que falou esta frase? Foi um homem chamado João Batista, um homem a qual o profeta Isaías mencionou sobre João Batista antes de João Batista nascer. Ele diz que João Batista seria a voz do que clama no deserto. João Batista ele chega num cenário no Novo Testamento, primo de Jesus Cristo, anunciando e preparando, endireitando os caminhos. Para quem? Para o Messias, para Jesus Cristo. E quando eu me deparo com esta frase de João Batista, vem uma pergunta muito interessante da parte de Deus para mim e para você. E é uma pergunta simples que o Espírito Santo me fez, dizendo: realmente tu acreditas no céu? Eu comecei a meditar nessa pergunta, eu comecei a ter uma meditação nesta pergunta do meu amigo Espírito Santo sobre isto, o qual o motivo que ele me perguntou, e ele me fez eu vir até Lucas, onde João Batista mencionou esta frase, dizendo que toda a carne verá a salvação de Deus. João Batista ele foi um homem levantado por Deus para falar do reino dos céus. Falar que existe o reino dos céus. João Batista, ele prepara o caminho, ele fala sobre Jesus Cristo, fala sobre o Messias, a tal ponto que quando vem ao encontro dele, Jesus Cristo, ele diz assim: eis que vejo o Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. E ele anuncia o evangelho da salvação através do mesmo evangelho que Jesus Cristo continua anunciando. O evangelho do arrependimento. E é um evangelho que nesses últimos dias está sendo escasso você escutar. O evangelho do arrependimento, da transformação. Se eu e você não viver este evangelho da transformação, do arrependimento, nós verdadeiramente não estaremos apresentando o reino dos céus para ninguém. E o pior, nós não teremos a convicção que existe os céus, aonde um dia nós queremos estar. Depois que João Batista sai do cenário, depois que perde a sua cabeça, Jesus Cristo começa o seu ministério e ele não muda a pregação como os dias de hoje é mudada. Ele não muda. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus Cristo continua dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo aquilo que João estava pregoando hoje está acontecendo. O reino dos céus, representando Jesus Cristo, chegou na terra.
E quando Jesus Cristo chega no cenário, ele começa, por onde ele anda e por onde ele passa, ele começa a transformar, mas ele só transforma quem queria ser transformado. Ele faz convite dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não muda a pregação do Evangelho, que é a pregação da salvação, é a pregação do arrependimento. E através do que João Batista diz, que toda a carne verá salvação, sim, as pessoas começaram a contemplar através de Jesus Cristo, o Pai. Através de Jesus Cristo, começam a entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus Cristo, ele faz o seu ministério expandir através da pregação do Evangelho. Algumas pessoas confundem e acham que Jesus Cristo simplesmente se baseava em fazer milagres, prodígios. Não. Um dos principais alvos de Jesus Cristo era e sempre foi a pregação da sua palavra, para que eu e você se arrependesse, para que eu e você vivesse novidades de vida. E aí sim, os milagres são consequências daquilo que eu e você acreditamos, que os céus verdadeiramente existem. Sabe, nesses últimos dias eu estava pensando e vejo que como cresceu a multidão de pessoas que se dizem acreditar nos céus, ou melhor, entram dentro da era cristã. Mas só que a questão é se todas essas pessoas ou algumas pessoas têm a consciência do que elas estão falando, do que elas estão esperando e para onde elas querem ir. Porque Jesus Cristo, ele ensina os seus discípulos, ele ensina a multidão. Jesus Cristo, ele é morto, ele ressuscita e ele assunta aos céus. Em João capítulo 14, ele vê o coração dos seus discípulos tristes com as notícias que Jesus Cristo estava explicando e ensinando que era necessário ele passar por esse sofrimento, dizendo: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, mas também crede em mim. E aí ficam algumas pessoas dentro do templo esperando a promessa de Jesus Cristo. Qual a promessa? Que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo da parte do Pai, que o mundo não conhece. E olha o que ele fala para os discípulos: mas vós conheceste. E aí o Espírito de Deus desce, toma conta do coração e da mente das pessoas que esperavam. E de repente o Espírito Santo começa a conduzir os discípulos de Jesus a propagar o Evangelho da salvação. Não apregoar o Evangelho de facilidades, como muitos estão pregando. Não apregoar o Evangelho do vitimismo, como muitos pregam. Não apregoar o Evangelho de ser mendigos de milagres ou pedintes de milagres, não. O Evangelho que os discípulos continuaram a pregar foi o Evangelho do arrependimento. Porque eles estavam anunciando o reino dos céus. Por que, pastor, que eles estavam anunciando o reino dos céus? Porque dentro deles estava ou está o reino dos céus, que é a presença do Espírito Santo. Mas a pergunta que muitas das vezes fica me inquietando, você e eu, que muitas das vezes dissemos ou falamos que carregamos a presença de Jesus através do Espírito Santo, a pergunta é: como eu e você estamos manifestando o reino dos céus para as pessoas? De que maneira eu e você estamos expressando o reino dos céus para as pessoas que ainda só ouviram falar
mas não viram a manifestação do reino dos céus. Muitas pessoas, infelizmente, querem demonstrar a manifestação do reino dos céus somente dentro de igrejas, congressos, eventos, mas existe, infelizmente, inúmeras pessoas nesse exato momento que estão nas ruas, estão dentro de um hospital, estão nos presídios, estão no prostíbulo, estão em meio a vícios que precisam urgentemente conhecer aquilo que você já conhece, o reino dos céus. Se eu e você, a qual o Senhor nos chamou para carregar o reino dos céus através do Espírito Santo, não fizermos isso, esse ide do Senhor, eu e você, primeiramente, não somos discípulos de Jesus. E o pior, se nós não somos discípulos, nós não temos o discernimento que os céus verdadeiramente existem. Enquanto muitas pessoas se justificam, pastor, mas eu não faço isso ou aquilo, eu não vou a tal lugar por isso ou por aquilo, porque eu não tenho tempo, porque as lutas são grandes, eu quero dizer para você, como o Espírito Santo muitas vezes para mim, deixa de ser egocêntrico, deixa de ser egoísta, deixa de carregar o reino dos céus simplesmente só para você, enquanto pessoas estão morrendo fora, nas ruas, muitas das vezes dentro de casas, nos seus lares, muitas das vezes você escutando vizinhos que moram próximo de você, casamentos destruídos e você tendo uma autoridade, uma palavra de salvação para aquela casa, você fica evitando de manifestar e apresentar o reino dos céus. Sabe, às vezes eu entendo as pessoas, mas não é uma justificativa. Muitas pessoas que esperam chegar dia de cultos para manifestar o reino dos céus e sabe que ao seu redor, na sua vizinhança, na sua cidade, sabe que existe pessoas que sabem que você é um cristão, que você carrega uma Bíblia debaixo do braço, que você usa um terno, uma gravata, você, irmã, usa um vestido bonito e vai na igreja. Mas você sabe que essa família ou essas famílias precisam de uma palavra e você omite isso. Sabe o que isso significa? Quando eu e você omitimos de falar do amor de Jesus, de apresentar o reino dos céus para tais pessoas, nós somos e nos tornamos religiosos de carteirinha. O que você está carregando, o que eu estou carregando, ele tem que tocar no coração das pessoas. Eu e você temos que produzir aos olhos dos seres humanos frutos de arrependimento, transformação de mente, transformação de vida, transformação de caráter. As pessoas têm que contemplar a pessoa do Espírito Santo na minha e na sua vida, não simplesmente através de pregação da palavra, como muitos têm uma facilidade de pregar a palavra, mas têm uma dificuldade de viver a palavra que prega. Muitas pessoas têm uma facilidade de dizer, eu sou crente, eu sirvo a Jesus, mas quando Jesus dá uma oportunidade para você ir num hospital, para você ir num asilo, para você ir num presídio, você coloca as suas justificativas dizendo, eu não tenho tempo. Que evangelho é esse que muitos estão vivendo e se escondendo atrás de Bíblias, se escondendo atrás de roupas, se escondendo atrás de ministérios, se escondendo atrás dos seus cargos eclesiásticos.
este não é o ministério de Jesus. Nunca foi. O ministério de Jesus era contato, era relacionamento, era a multidão. Não era escolher para quem você vai ou não vai dar a palavra de vida eterna. Jesus não fazia acepção de pessoas. Quem disse que eu e você temos o direito de escolher a quem vamos falar de Jesus? Lembrando que Jesus não morreu simplesmente por mim e por você, que somos cristãos. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E se você quer ser sal e luz, como muitas das vezes eu escuto pessoas falar, por favor, faça a diferença. E fazer a diferença não é você viver momentos com Jesus somente dentro das igrejas, é você ser a eclésia, a igreja fora da igreja. É você, com a sua simplicidade e humildade, mas com a autoridade do Espírito Santo, dizer para pessoas que ainda não conhecem, pessoas que estão com o coração pedrificado, dizer: olha, os céus existem, porque eu estou carregando dentro de mim o reino dos céus. Lembre-se, não é o seu problema, não é a sua luta, não é a sua angústia, a sua tristeza, ela não deve ser combustível para você se distanciar de Jesus. Ela tem que ser, sim, uma das maneiras de você ter um relacionamento com intensidade com Jesus, para você se aproximar e ter um relacionamento com Ele. Quanto mais você se esconder atrás das suas lutas e dificuldades, menos você apresenta ou manifesta o reino dos céus para as pessoas que estão lá fora. Sabe, Deus me levantou através da pessoa do Espírito Santo. Não foi para te mostrar o evangelho de facilidade, não foi para te mostrar um evangelho de vitimismo, mas foi o mesmo evangelho que há 17 anos atrás apresentaram para mim. Arrependei-vos. Um evangelho que transforma. Pois a palavra que me confronta e que te confronta é a palavra que transforma. E a palavra que me transforma e te transforma é a palavra que nos santifica. E a palavra que nos santifica é a palavra que nos purifica. E a palavra que nos purifica nos ensina que nós, além de estarmos carregando o que é mais precioso dentro de nós, o reino dos céus, nós já temos a convicção e a certeza: os céus é a minha e a sua morada. Que Deus possa, nesse início de semana, te despertar com esta palavra, como tem me despertado. Que você possa tirar um tempo para você meditar nesta mensagem e que você possa entender, assim como eu, se eu não falar de Jesus Cristo para as pessoas que eu sei que estão sofrendo, eu não sou discípulo de Jesus. Porque eu tenho toda a certeza e convicção para você que tem um ministério, para você que é pastor, para você que é membro, para você que visita a igreja, eu tenho toda a certeza. Se você está de pé no dia de hoje, vivendo talvez momentos difíceis, é porque lá atrás alguém falou para você: existe um Deus poderoso que não desistiu de você e que te ama através do seu Filho Jesus Cristo. Manifesta o reino dos céus. Manifesta através da sua vida, através do seu bom testemunho, porque eu tenho certeza, os céus verdadeiramente existem. Um grande abraço do seu amigo pastor José Biratã. Que Deus abençoe seu início de semana e que você possa manifestar o reino dos céus em nome
de Jesus. Amém.